E se o fim do mundo estivesse marcado para daqui a 3 semanas? Imagine como seria viver seus últimos dias, cercado por caos, descobertas e encontros inesperados. Entre momentos de humor, drama e emoção, essa história revela que mesmo diante do inevitável, as conexões humanas podem transformar tudo. Prepare-se para uma jornada inesquecível. Olá, bem-vindo ao Só Cinema. Hoje vamos explorar um filme único que mistura aventura, comédia e drama, chamado Procurando um Amigo para o Fim do Mundo. Antes de seguirmos, um aviso: spoilers à frente. Enquanto Dodge e sua esposa, Linda, voltam para casa, eles ouvem no rádio uma notícia devastadora. O último esforço para salvar a humanidade falhou, e um asteroide gigante chamado Matilda colidirá com a Terra em 3 semanas. A notícia abala Linda profundamente, e sem dizer uma palavra, ela abandona Dodge, deixa-o sozinho para enfrentar o que está por vir. Com apenas 21 dias restantes, Dodge tenta manter a sua rotina enquanto o mundo ao seu redor reage de maneiras imprevisíveis. Algumas pessoas optam por aproveitar seus últimos momentos ao máximo, enquanto outras tomam decisões extremas. No trabalho, mesmo diante do caos, Dodge e seus amigos ainda participam de reuniões, mas a sensação de desespero é palpável. De volta ao seu apartamento, Dodge encontra sua faxineira, Elsa, que parece alheia à gravidade da situação. Ele tenta dispensá-la gentilmente, mas acaba desistindo da ideia, percebendo que talvez ela apenas queira continuar na rotina para manter alguma normalidade. Nos dias seguintes, Dodge presencia cenas chocantes, como um homem que tira a própria vida, e também enfrenta sua solidão crescente. Por uma festa organizada por seus amigos Warren e Diane, ele é lembrado do quanto sua esposa parecia infeliz. Diane insiste em apresentá-lo a alguém, enquanto Warren, em tom irônico, lembra que todos irão morrer juntos. A festa, inicialmente uma tentativa de celebração, logo se transforma em um caos. Amigos se entregam a excessos e comportamentos autodestrutivos, enquanto Dodge, incapaz de se envolver, busca refúgio no banheiro. Até mesmo Diane tenta se aproximar romanticamente dele, mas Dodge a afasta, lembrando que ela é casada com seu amigo. Diane discorda, dizendo que, no fim, ninguém realmente pertence a ninguém. Dodge decide ir para casa mais cedo, mergulhado em memórias de sua antiga vida. Ele pega uma foto de seus tempos de escola ao lado de Olivia, sua namorada da época, e começa a tocar a gaita. No entanto, sua atenção é desviada quando percebe uma mulher chorando perto da escada de incêndio. Preocupado, ele se aproxima e, surpreendentemente, a mulher cai em seus braços, soluçando, mesmo sem conhecê-lo. Ela se apresenta como Penny, namorada do vizinho de Dodge. Penny explica que, além de ter terminado recentemente com o namorado, perdeu o último voo e agora não tem como voltar para casa. Dodge a convida para entrar, e eles começam a conversar. Entre um gole de xarope para tosse misturado com vodka e uma oferta de erva que Dodge recusa, Penny comenta sobre sua hipersônia, brincando que poderia dormir até o apocalipse. Naquela noite, Penny adormece profundamente no sofá de Dodge. Mesmo com a TV no volume máximo e Elsa aspirando ao redor, ela não se mexe. Dodge, curioso, até aperta seu nariz, mas Penny continua imperturbável. Eventualmente, ela acorda e Dodge a acompanha até seu apartamento. Lá, Penny lhe entrega um maço de cartas perdidas, revelando que as guardou por anos por engano. Enquanto conversam, Penny menciona a Linda, achando que ela é apenas uma colega de quarto. Dodge, perplexo, ouve que Linda parecia muito feliz com o namorado que ela secretamente levava para o apartamento. Sentindo-se traído, Dodge retorna ao seu apartamento, furioso, e descarta os pertences de Linda. Em busca de alívio, ele vai a um parque com uma garrafa de limpador de janelas, decidido a acabar com tudo. No entanto, Dodge acorda na manhã seguinte ao lado de um cachorro amarrado ao seu pé, com um bilhete que dizia apenas "desculpe". Levando o cão, que ele nomeia de Sorry, Dodge volta para casa e percebe o caos se intensificando nas ruas. Enquanto assiste ao noticiário sobre tumultos, Dodge lê uma carta de Olivia, datada de meses atrás, onde ela confessa ainda ter sentimentos por ele. De repente, um tijolo atravessa sua janela, e Dodge percebe que a situação fora de casa está fora de controle. Ele pega Sorry e escapa pela escada de incêndio, indo até o apartamento de Penny. Lá ele encontra Owen, o ex-namorado de Penny, que imediatamente o acusa de estar com ela. Dodge ignora a provocação e alerta Penny sobre os tumultos. Owen
no entanto, insiste em interferir, enquanto Penny tenta reunir alguns de seus discos antes de sair. Ao encontrarem um carro de Penny, eles enfrentam tiros e tensão crescente. Quando finalmente entram no carro, Dodge sugere um plano. Ele conhece alguém com um navio e pode ajudar Penny a reencontrar sua família, contanto que ela o tire dali. Penny, determinada, acelera sem olhar para trás, deixando Owen para trás. No dia seguinte, eles ficam sem gasolina e precisam seguir a pé. O estresse da situação faz com que os dois discutam, evidenciando a pressão de sobreviver em meio ao caos. Dodge acusa Penny de ter arruinado sua vida, culpando-a por não ter entregue a carta de Olivia a tempo. Sentindo-se culpada, Penny promete ajudar Dodge a encontrar o seu amor perdido. Determinada, ela sinaliza um veículo que se aproxima e pede ao motorista, Glenn, uma carona até Somerset. Um homem gentil e de fala mansa concorda em ajudá-los. Durante o trajeto, Penny encoraja Glenn a compartilhar sua história. Ele confessa que havia planejado de tirar a própria vida após saber do iminente fim do mundo, mas desistiu ao perceber que isso poderia comprometer sua entrada no céu. Enquanto Glenn fala, Dodge percebe paz na caçamba da caminhonete, o que o deixa desconfiado. Quando Glenn faz uma parada para usar o banheiro e convida Dodge a acompanhá-lo, ele recusa. Penny aproveita para levar Sorry para um passeio, enquanto Glenn retorna com uma declaração inesperada. Ele acredita que Dodge é o assassino que contratou e pede que o mate rapidamente. Dodge, atordoado, tenta esclarecer o mal-entendido, mas antes que possam resolver a situação, o verdadeiro assassino aparece e dispara contra Glenn, acertando seu pescoço. Em choque, Dodge e Penny enterram Glenn usando as pás encontradas no veículo. Contudo, percebem tarde demais que enterraram as chaves junto com ele e precisam desenterrá-lo para continuar a jornada. De volta à estrada, os dois seguem viagem e começam a se conhecer melhor. Eventualmente, eles param em um restaurante peculiar chamado Friendsies, onde conhecem Darcy e Cat, garçonetes excessivamente animadas. Durante o pedido, Penny mente que é um aniversário de Dodge, o que leva a equipe do restaurante a preparar uma surpresa com direito a beijos e celebração exagerada. Quando o ambiente começa a ficar caótico, Dodge e Penny aproveitam a oportunidade para escapar. Mais tarde, no caminhão, os dois compartilham um momento de intimidade, um beijo que revela a conexão crescente entre eles. No entanto, Dodge se sente desconfortável devido à diferença de idade e teme estar se aproveitando de Penny. Ele se desculpa, mas Penny desconsidera, assegurando que aquilo era inevitável. Enquanto continuam a viagem, o clima muda abruptamente, quando um policial os para por excesso de velocidade, adicionando mais tensão à jornada. Dodge e Penny percebem que o veículo de Glenn tem uma lanterna traseira quebrada e uma placa vencida. No estado atual do mundo, Penny tenta convencer o policial Wally a deixá-los ir, mas ele se recusa, e ambos acabam presos. Em celas separadas, Penny começa a chorar, culpando-se por arruinar a vida de Dodge, assim como sente ter arruinado a sua própria. Dodge, em um gesto de conforto, tenta consolá-la através das grades, compartilhando detalhes de sua própria vida para aliviar sua culpa. Pouco depois, um dos policiais se desculpa pelo comportamento de Wally e os liberta. No entanto, informa que o caminhão foi apreendido, oferecendo-se para deixá-los em outro lugar. Penny sugere Camden, onde Speck, seu ex-namorado e um militar com um abrigo subterrâneo vive. Speck ainda nutre sentimentos por Penny, mas os acolhe em seu refúgio de paredes de titânio. Ele permite que Penny use um telefone via satélite para se comunicar com sua família. Após a ligação, Speck informa que há espaço no abrigo apenas para Penny, mas ela recusa a oferta. Antes de partir, Speck pede que ela devolva o veículo. Ao chegar à casa de Olivia, encontram um lugar vazio. Decidem entrar e acabam passando uma noite tranquila juntos. Dodge, ao acordar, encontra Penny preparando o jantar. Sentados perto da lareira, eles compartilham uma conversa sobre trivialidades, com Dodge escutando Penny com ternura. Durante o momento, Penny descobre uma carta de Olivia endereçada aos pais, contendo o endereço de retorno. No dia seguinte, eles seguem para o endereço. Contudo, ao chegar, Dodge apenas deixa uma carta para Olivia, sem bater na porta ou entrar. Confusa, Penny o questiona, mas Dodge evita o assunto. Ele percebe que está apaixonado por Penny, mas não revela seus sentimentos, acreditando que ela deve estar com sua família. Enquanto discutem,
Dodge quase atropela um grupo de pessoas e percebe que são casais e famílias indo em direção à praia para serem batizados. Observando a cena, Dodge e Penny reconhecem seu amor um pelo outro em silêncio, selando o momento com um beijo. Eles decidem permanecer na praia, aproveitando os instantes finais com outras pessoas. A jornada continua e eles finalmente chegam a Somerset, onde Dodge apresenta Penny a Frank, seu pai. Após mais de 20 anos de afastamento, pai e filho tentam recuperar a tensão não resolvida para aproveitar o pouco tempo restante. Durante a noite, eles compartilham momentos de reconciliação e memórias. Enquanto Penny dorme, Dodge cuidadosamente a carrega até o avião de Frank, sem se despedir. Antes de partir, ele confessa a uma adormecida Penny que ela é o amor de sua vida. Frank decola, levando Penny de volta à Inglaterra, enquanto Dodge retorna para casa. Em seu apartamento, Dodge encontra um bilhete de Karen, que estava procurando por ele, e vê Elsa limpando o lugar. Ele a manda embora para que esteja com sua família, mas se arrepende ao perceber sua confusão. Elsa promete voltar na próxima semana, mas Dodge sabe que não haverá próxima semana. Assistindo a transmissão final da TV, Dodge ouve o âncora anunciar que o asteroide atingirá a Terra em 16 horas. Ele desce até o apartamento de Penny, ouve seus discos e se deita no chão, esperando o fim. De repente, a energia acaba e Dodge vê Penny entrando no apartamento, chateada por ele tê-la deixado. Ela conta que fez Frank voltar ao avião ao acordar. Reunidos, eles passam seus últimos momentos juntos. Penny pede que Dodge a mantenha acordada enquanto explosões ecoam à distância. Dodge a tranquiliza, declarando seu amor profundo por ela. Enquanto olham no olho um do outro, o asteroide finalmente atinge a Terra. Se você curtiu esse resumo e quer mais análises como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Comente o que achou no final e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!